Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre introdução à tutela executiva. Como vocês podem ver, esse vídeo inicia um curso de tutela executiva. Vamos falar então dos principais aspectos para o exercício e a implementação dessa modalidade de tutela jurisdicional. Caso vocês não sejam inscritos no meu canal, cliquem nesse botãozinho aqui no canto inferior direito, e aí vocês vão estar inscritos, e ativem o sininho, ativem as notificações, e aí vocês vão ter semanalmente as notificações a respeito dos vídeos que a gente coloca aqui no canal. Ok? Vamos entender um pouquinho da tutela executiva, claro, sempre começando do começo, né? Lembrando lá que nós já tivemos no nosso sistema, né, e eu chamo a atenção para o que tivemos na Idade Média, da autotutela. Okay? Então, autotutela, cada um fazia valer o seu direito pelas suas próprias mãos, pela sua própria força. Qual é o problema da autotutela? É que existe uma tendência para a arbitrariedade. Uma tendência que eu vou dizer para vocês quase absoluta. Não é? Aquele que exerce o seu direito pela sua própria força, dificilmente ele vai parar, ele vai cessar, bloquear o exercício da sua própria força no momento em que o seu direito estiver realizado, se ele tiver alguma pretensão ainda além daquilo. Mesmo que esse além já seja fora do direito. A tendência é que ele vá além, mesmo que seja fora do direito. Por isso a autotutela não é algo bom. A autotutela é algo que foi, com o passar dos tempos, sendo retirada do sistema normativo dos países aqui de origem ocidental. Okay? A autotutela vai ser um ponto marcante durante a Idade Média e vocês sabem que, ao final da Idade Média, com aqueles eventos que marcam o fim da Idade Média, começa a surgir o Estado. A figura estatal, vocês sabem muito bem, com povo, território, e poder. Poder político. Okay? Só que esse poder, ele, se também exercido de maneira... Deixa eu só melhorar isso aqui, né? Povo. Se esse poder for exercido de maneira totalitária, de maneira isolada, nós temos também a arbitrariedade. Então, a mesma arbitrariedade que vigorava na autotutela vai vigorar no poder estatal. E aí, qual é um mecanismo, qual é uma medida para conseguir fugir disso daí? Repartir o poder, dividir o poder. E foi feito isso. Foi feita a tripartição das funções do poder, ou tripartição de poderes, em três. A executiva, que administra, a legislativa, que legisla, e a jurisdicional, que exerce a iuris dictio. Por isso, jurisdição. A palavra jurisdição tem origem na expressão iuris dictio, que significa dizer o direito. Então, essa função jurisdicional era a função de dizer o direito aplicável quando um conflito surgisse. Era a função de dizer quem tem razão quando duas partes entendiam que tinham as duas razão. E uma visão romântica disso é que, quando o Estado dissesse quem tinha razão,
aquele que não tinha razão automaticamente ia obedecer o comando estatal. Essa, então, foi a origem da função jurisdicional. Então, o conceito inicial da função jurisdicional era simplesmente dizer o direito. Só que, o que aconteceu? Verificou-se que apenas dizer o direito não era suficiente. No começo, quando o Estado dizia o que tinha que ser feito, quando o magistrado dizia o que tinha que ser feito, aquela parte que estava sem razão cumpria. Só que com o passar dos anos, com o desenvolvimento da sociedade, com a expansão da população, as pessoas passaram a não cumprir mais aquilo que o magistrado estabelecia. Então, a atividade de simplesmente dizer o direito não mais solucionava os problemas, não mais resolvia os conflitos. Houve necessidade de uma expansão da atividade jurisdicional. E nessa medida, então, a atividade jurisdicional, que não mais se contentava com dizer o direito, ela se expandiu para o conceito da tutela jurisdicional de modalidades diferentes. E aí sim, aquele conceito inicial de iuris dictio continuou existindo. Só que ele foi identificado, ele foi separado aqui como a tutela de conhecimento. Então essa sim vai servir, como serve até hoje, para dizer o direito. Para dizer quem tem razão. Mas, uma vez que se verifica a necessidade de algo diferente, uma vez que se verifica que aquele perdedor não faz aquilo que tem que fazer, nós passamos a precisar da tutela de execução, que é a tutela satisfativa. Então, enquanto a tutela de conhecimento serve para dizer o direito, a tutela de execução serve para a satisfação desse direito que já foi reconhecido. Por esse motivo, a tutela de execução também é chamada de tutela satisfativa. Tutela executiva, tutela satisfativa. E aí o que se verifica depois, com o desenvolvimento, já estou falando do final do século XIX, começo do século XX, se chega à conclusão que essas duas modalidades não bastavam. Essas duas modalidades não bastavam. Porque aquela parte recalcitrante, aquela parte resistente, não quer cumprir, ele não apenas deixa de cumprir, como ele estraga o objeto subjúdice. Ele destrói, ele faz perecer. Então, durante a tramitação do processo, surge também a necessidade de que o magistrado tome providências para proteger aquilo que está sendo discutido. E aí, então, vai nascer lá na Itália, precisamente assim de uma forma mais científica, na década de 30, 1936, a primeira grande obra, a primeira obra que tratou de maneira científica essa ideia, a tutela de proteção ou de prevenção. Ok? E para que serve a tutela de prevenção? Para proteger. Para proteger o quê? O direito. Para proteger o direito subjúdice.
o que vai ser chamado, por diversos motivos, de tutela cautelar. Ok? E aí sim, nós temos completo o sistema da tutela jurisdicional que reconhece quem tem razão, protege isso que está sendo discutido e, no momento oportuno, usa a força para entregar para quem tem razão. Ok? Esse, ou melhor dizendo, o estágio atual da nossa organização da tutela jurisdicional. Tá? Agora, você está aqui começando um curso de tutela executiva. Então, dentro dessa tripartição da tutela jurisdicional, nós vamos focar o nosso estudo na tutela de execução. Afinal de contas, estamos falando de tutela executiva. Ok? Então, por esse motivo, nós vamos entender um pouquinho mais ainda nesse vídeo a respeito da tutela de execução. Agora, falemos só da tutela de execução. Vamos rapidamente, porque isso aqui é um vídeo introdutório, falar das modalidades de execução quanto à origem do título. Ok? O título pode ser judicial. Vou apagar aqui para ficar mais claro. O título pode ser judicial. E você vai dar uma olhada lá no artigo 515 do Código de Processo Civil. Ou o título pode ser extrajudicial. E para entender o título extrajudicial, você vai dar uma olhada no artigo 784 do Código de Processo Civil. Ok? Então, nós temos essas duas origens do título executivo. O título pode ser judicial, não necessariamente ele veio de um processo judicial. Porque se você olhar o 515, você vai ver, por exemplo, que a sentença arbitral é um título executivo judicial. Só que ela não veio de uma vara judicial, ela veio de uma arbitragem. Mas, pelas circunstâncias do caso, pela natureza jurídica da decisão arbitral, o legislador entendeu por bem inserir a sentença arbitral e foi correto entre os títulos executivos judiciais. Porque nota característica dos títulos executivos judiciais é já ter passado por uma tutela de conhecimento. No mais das vezes, estatal, mas também particular, como no caso da arbitragem. E os títulos extrajudiciais são títulos que são feitos pelas pessoas, pelos sujeitos de direito, e a lei, presentes os requisitos, a lei confere a esse documento a execuibilidade, a executividade, que são aqueles do artigo 784 do Código de Processo Civil. A gente vai ter um momento oportuno para analisar os títulos executivos, tanto os judiciais como extra. E aí você vai ver aqui um vídeo do canal a esse respeito. Por hora, queria falar com vocês o seguinte. Quando você tem um título executivo judicial, esse título executivo ele será executado por meio de um rito, por meio de um procedimento denominado cumprimento de sentença. E aqui, com a devida vênia, o código comete um erro. Porque o rito chamado cumprimento de sentença não é só para sentença. Ele é para, na verdade, aqui, né? Ele é para títulos executivos judiciais. Por outro lado, quando você tem um título executivo extrajudicial, a execução dele se faz por meio de
processo de execução. Aí você vai falar assim, Antônio, por que isso? Por que cumprimento de sentença, processo de execução? Te explico. Quando o código anterior sai, em 1973, eu comecei a advogar em 2004. Me formei em 2003, comecei a advogar em 2004. Eu peguei um pouco do que eu vou contar para vocês. Imagina um processo de conhecimento, uma ação de indenização, em que o réu foi citado, contestou, foi para a audiência, perdeu, recorreu e transitou em julgado. Aí o que tinha que acontecer? O vencedor do processo tinha que levar a sentença para casa, preparar uma petição inicial, recolher custas de novo e dar entrada num novo processo, chamado processo de execução da sentença. Se era um novo processo, precisaria ter nova citação. E essa pessoa que já tinha sido condenada sabia que da próxima vez que o oficial de justiça batesse na sua porta, ia ser para pagar. Ele ia ter que pagar. Então ele fugia do oficial de justiça, feito o diabo foge da cruz. E atrasava muito. Eu cheguei a pegar um processo em que, para o processo de execução, a citação demorou 3 anos, porque o cara fugia do oficial de justiça. E não podia ser pelo correio, tinha que ser por oficial de justiça. Né? O código anterior proibia citação por correio na execução. Graças a Deus, essa questão não perdurou até 2015. Porque em 2005 e depois em 2005 e 2006, nós tivemos 2 leis, uma em 2005 e uma em 2006, que alteraram o sistema de execução para aquilo que é hoje. Tá? Então a execução no novo código é um sistema que foi menos modificado, porque em 2005 sofreu uma grande reforma. Tá? E no que consistiu essa reforma, no que consistiu essa modificação? O processo tramitou, o processo de conhecimento tramitou. Ao final, transitado em julgada a sentença, não há mais necessidade de você dar início a uma nova relação processual. Você simplesmente intima o perdedor a cumprir a decisão. E o faz na pessoa do seu advogado. Mantém-se a relação processual. Então agora, isso se chama processo sincrético. Se você dá uma pausa aqui no vídeo e procura sincretismo na internet. Procurou? Você vai ver que sincretismo é um sistema que reúne 2 outros sistemas. Então, o que é o processo sincrético? É uma relação processual só que reúne um pedaço de conhecimento e depois um pedaço de execução. Tutela de conhecimento, tutela de execução no mesmo processo. Agora, abre o seu Código de Processo Civil no artigo 318 e dá uma olhadinha logo acima dele que está escrito isso, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Porque é um processo que serve para as 2 coisas. Tá? É por isso que, em sendo o título executivo judicial, a tutela executiva se implementa por cumprimento de sentença, que é um rito, um procedimento mais rápido, mais célere do que um processo de execução. Agora, se você tem um título executivo extrajudicial, aqueles do artigo 784, o documento não nasceu de um processo. O documento nasceu de particulares. Você não teve processo até então para materializar aquele direito. Então você precisa dar início a um processo, somente para implementar a tutela executiva. Por esse motivo, então, você vai fazer uma petição inicial e vai dar início a um processo, que vai servir só para a tutela executiva. Processo de execução. É aquilo que você encontra a partir do artigo 771 do CPC. Então, gravem. Cumprimento de sentença serve para a tutela executiva dos títulos judiciais. Processo de execução
serve para a tutela executiva dos títulos extrajudiciais. Ok? Esse foi um primeiro panorama de como surgiu a tutela jurisdicional, como ela evoluiu para a tutela de execução e como a tutela de execução evoluiu até os dias de hoje. Próximos vídeos, a gente continua falando desse assunto. É isso aí. Muito obrigado, grande abraço, bons estudos e até a próxima.